olha só, uma revisão bem legal para a prova então. Como o tempo é muito exíguo, vamos fazer junto aqui a prova. Fazer junto. No controle de qualidade de produção de seringa para aplicação de injeção, fez-se o seguinte teste. Escolheu-se uma amostra da seringa fabricada e colocou-se determinado gás. Em seguida, levou-se o sistema para uma estufa, em que o volume passou para... Aí tem um número aqui. Ao atingir o equilíbrio térmico. Considerando que esse processo ocorreu sob pressão constante, calcule em joule o trabalho realizado pelo sistema. Mas tinha que ter um volume inicial para fazer? Pois é, eu pulei a leitura aqui. Vamos tentar de novo. Por isso eu mesmo não estava entendendo. Tá, ainda. Nossa, tá. Muito bem! Mas que idiota! Foi um cartório que está aula de física, está chovendo, está nublado, as pessoas se suicidam nesse momento. É aula de física, vocês estão rindo e ela reclama, é brincadeira. Não tô reclamando, só foi uma pergunta. Tô brincando, criatura. Ó, no controle de qualidade da produção de seringa para aplicação de injeção, fez-se o seguinte teste. Escolheu-se uma amostra de seringa fabricada e colocou-se, vou botar outro número, 2 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos de determinado gás. Em seguida, levou-se o sistema para uma estufa, em que o volume passou para, novo volume, 7 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Ao atingir o equilíbrio térmico, considerando que este processo ocorreu sob pressão constante de... Pressão constante chama o quê? Isotérmica, lembra a pressão? Isotérmica é temperatura, isobárica, barômetro, medidor de pressão. E aí ele pergunta qual é o trabalho. Qual é o trabalho realizado pelo sistema? No formulário vocês vão ter aquela famosa fórmula, né? Que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Inacreditável, né? Quanto é que é a pressão? 1,8 vezes 10 na 5. Como é que se calcula uma variação de volume? Final menos inicial. Volume final menos o volume inicial. Inacreditável, né? Se algum de vocês, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou gravar. Se algum de vocês não acertar a primeira questão, é 0 na prova toda. Trabalho igual. Como é que é aqui? 7 vezes 10 na menos 6, menos 2 vezes 10 na menos 6 fica 5 vezes 10 na menos 6. Então o 5 vai multiplicar o 1,8, que vai dar 9. E o 10 na 5 vai multiplicar o 10 na menos 6, que vai dar 10 na menos 1. Então, nesse caso, deu 0,9. Qual é a unidade de energia? Joule, no sistema internacional. Isso porque o gás se expandiu, né? Não se esqueça, se o gás tivesse sido comprimido, seria final menos inicial e acaba ficando negativo naturalmente, né? A conta, né? Então, tu vê essa questãozinha, tu não pode perder. Estou te dando a questão de mão beijada, só os dados serão diferentes, como vocês puderam perceber. É só as pessoas mais atentas puderam perceber isso. Ô galera, olha só. Essa questão aqui eu não vou ler o enunciado, só vou te falar que é da UPE de 2015, ó, fresquinha a questão. Mas eu vou te contar como é que é a ideia da questão, olha só. Olha aqui, essa aqui eu já peguei pesado, essa aqui é avacalhei, olha só. Se não fornece tu, né? Tem uma questão, cara, questão 2 da prova, que dá um gráfico, pressão, Newton por metro quadrado, volume, metro cúbico, tá vendo? Sistema internacional. E o gráfico ele é meio doidão assim, ó. Coisa linda. Aí, cara, o cara separou esse gráfico e denominou pontos aqui, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. E me disse de quanto para quanto o volume foi. E também me disse qual era a pressão nessa região CD e nessa região AB. Os números não são os mesmos, não se esqueçam.
coloquei os números. Diz que o gás sofreu uma transformação A, B, C, D e pergunta: determine o trabalho no processo BC. Determine. Como é que é? Não é B e C, D? Pois é, isso que é interessante. Ó. Ele pede: calcule o trabalho no processo BC, sabendo que o trabalho total foi de. Sacou a ideia? Nós vimos no início da termodinâmica que o trabalho realizado por um gás é P vezes ΔV. Só que eu deixei claro que essa fórmula tinha uma limitação, né? Ela só servia para a pressão constante. E o problema é que a pressão na região onde eu quero calcular o trabalho variou. Tá vendo como a pressão variou? E quando a pressão é variável, o que nós temos que fazer para calcular? O trabalho calcular a área. Só que, cara, eu te dei a função que gerou esse gráfico? Mas não precisa, é só calcular das... Exato. Se nós sabemos que o trabalho total foi 2.000, nós podemos calcular o trabalho nessa regiãozinha e o trabalho nessa regiãozinha e subtrair do total, e aí esse resto é o que nos interessa. Então gostei. Qual vai ser o trabalho AB? Como a pressão é constante, eu posso de novo usar a pressão vezes ΔV, né? Só para variar o cardápio, vamos calcular essa áreazinha aqui, ó. Vou chamar de área 1. Quem é essa área 1? É base vezes altura. A base é 2, tudo bem para vocês? Vezes a altura, que é 20. Então deu 40 joules o trabalho AB. Quanto foi o trabalho CD? Esta área aqui, área 3. 4 vezes 90, 4 vezes 9, 36, 360 joules. O trabalho total, vocês devem concordar comigo, é o trabalho de A até B, mais o trabalho de B até C, mais o trabalho de C até D. Se o total foi 2.000, o AB foi 40 e o CD foi 360, vai ficar fácil calcular o trabalho que ele me pediu. Então, 400 mais passa, tinha 2.000, gastei 400, 1.600 joules, certo? A área total é do A até D? Isso, o trabalho total do processo ABCD vai desde esse comecinho até lá. Então essa área do meio, que é o que eu queria, essa parte que eu rabisquei, ela está inclusa naquele total. Então eu escrevi aqui isso mais isso é igual ao total, como eu conhecia o A1 e o A3. É o espacinho entre o ponto B, que começa no 3, e vai até o ponto C, que começa no 15. Certo? Outra maneira, na faculdade, tu vai aprender, tu vai ter a equação dessa curva e tu vai fazer a integral disso aí, tu vai já obter o resultado sem precisar desse artifício. Como aqui no ensino médio a gente não tem esse artifício, é importante a gente te dar outras ferramentas para tu conseguir esse tipo de coisa. Legal, então a questãozinha está dada, ó. Tu treina um pouquinho, usa o bom senso, não vai ter o que errar nessa questão também. Eu só alterei os dados, te contei basicamente como vai ser a questão e ainda falei que é da UPE 2015. Universidade, não sei. Questão 3, não posso. Não posso, muito idiota a questão, não posso. Impossível, não tenho o que falar. Fala de onde que é. Não tem, eu não posso falar. Meu Deus, questão 4, que vergonha. Mote da nossa aula. Se tu estava acordado em alguma das aulas sobre termodinâmica, tu vai... Puta, ele falou disso. É só assinalar e correr para o braço. Questões teóricas, bem light, não tenho coragem de... Ai, eu adoro questão E é bem light, bem legal. 3 também é teórico? Isso, a 3 e a 4 são questões assim de... Meu Deus, não tem como dar dica, nem para dar dica. Questão 5. Tu vê a questão 5, ele dá 2 gráficos de transformação gasosa. Volume versus temperatura, pressão versus volume. E aí pergunta lá, a transformação 1 é isobárica, a transformação 2 é isotérmica. Como é que a gente reconhece esse tipo de coisa? A energia interna da amostra permanece constante, o trabalho total é nulo ou não é nulo. Como é que eu analiso um gráfico de uma transformação gasosa e como é que eu reconheço que tipo é a transformação? Vamos treinar isso?
Eu vou botar uns gráficos aqui e vou pedir que vocês me ajudem a definir que transformações gasosas foram essas. Então tu vê, né? Duas questões que eu já te dei, outras duas questões que eu estou te garantindo que tu vai matar porque é muito tranquilo, é teórica. Uma tem contexto histórico envolvido, a outra é uma lei da termodinâmica, que vai, na verdade, não é nem lei, é só tu lembrar quais são as grandezas envolvidas na brincadeira, tu vai matar, vai ser ridículo. Questão 5, ela é melhorzinha, envolve gráficos. As variáveis do estado de um gás, pressão, volume e temperatura. Estudo dos gases, pressão, volume e temperatura. Quer dizer que é fundamental eu entender gráfico pressão versus volume, pressão versus temperatura, volume versus temperatura. São os três gráficos clássicos que podem nos aparecer. E esses gráficos eles podem assumir diversas formas. Eu gostaria que vocês conseguissem reconhecer que transformações são essas. Gostei de ver, primeira coisa, escrevi essa aqui, ela já de cara falou, isotérmica. Parabéns, garoto, fico muito orgulhoso. Isotérmica é a mais marcante porque ela forma aquela hipérbole equilátera, né? Agora cuidado, hein, gente. Deixa eu fazer assim, ó. Aceitam que isso aqui também é isotérmica? Aceitam que isso aqui também é isotérmica? Temperatura constante, né? Temperatura constante, só que esse gráfico é bobo. Por isso que o importante é saber que isso é isotérmico, geralmente. Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. Tu não poderia afirmar que ele é isotérmico, a não ser que dissesse no enunciado que era temperatura constante. Aqui tu diz? É. Para poder te afirmar que é isotérmica, de verdade, ou eu te dou 2 pontos e tu faz a conta, né? P vezes V sobre T é igual a P vezes V sobre T e confirma, né? Que T1 igual a T2. Ou eu posso te afirmar isso é uma hipérbole equilátera. Aí também já pode afirmar que é uma isotérmica. Hipérbole equilátera é a curva da matemática que vem do 1 sobre x, né? Tipo y igual a 1 sobre x. Pode ser 2 sobre x, k sobre x, né? Dá uma hipérbole equilátera. Então você afirma isso, também ele está te dizendo nas entrelinhas, ó, é isotérmica a transformação. Parabéns pela tua colocação. Ou seja, eu estou te dizendo que, geralmente, quando ele te pergunta, classifica as transformações, se houver a opção de isotérmica para esse gráfico, pode ter certeza que esse é o caminho. Mas se houver em números, tem que confirmar. Eu já vi isso, está dizendo, o cara botar um gráfico assim, podemos afirmar que é isotérmica, mas tem número. O cara que bate o olho, é isotérmica. Não, aí o cara faz a conta e não é. É quase isotérmica, mas não é isotérmica. Então, parabéns pelo teu raciocínio. Agora, olha só, essa transformação aqui em verde, ela é o que, será? Isotérmica não é mais, a temperatura está crescendo. Isobárica não pode porque a pressão também está crescendo. Só que está crescendo diretamente, e aí então é característica de transformação, o que é que pode estar constante, já que não é o P nem o T? É o V, né? Então, esse gráfico verdinho é isovolu. Aceitas que isso aqui também é isovolumétrica? Volume constante, né? Aceitas que isso aqui também é isovolumétrica? Tá vendo? Então, bacana é isso, ter conhecimento de plano cartesiano, né, cara? A isotérmica, eu confesso, é a mais delicadinha, de repente, de perceber no gráfico P por V. Agora, reconhecer que isso é isotérmico e isso é isotérmico é conhecer plano cartesiano. Perceber que aqui é isovolumétrica, pode se pensar do jeito que eu te falei. A temperatura está aumentando junto com a pressão, diretamente proporcional, já que é uma reta. Portanto, a única coisa que pode estar constante é o volume. Aqui já está óbvio que o volume é constante. Aqui já está óbvio que o volume é constante. Finalmente. Tipo, o P por T ali, tipo, se fizer parábola, não tem nada a ver também com o T. Se aqui fizer uma parábola, aqui, uma parábola, aí já... Eu teria que pensar muito para ver que tipo de transformação é essa. Não vai ser isotérmica. Para ser isotérmica tem que ser P versus V. Porque na transformação isotérmica, P e V são inversamente... Não poderia ser isovolumétrico? Não, não poderia. Não. É isso aí mesmo, outra colocação. Então, como só tem esses tipos de gráfico, isovolumétrica ou isobárica nunca vai ser uma curva. Vai ser sempre reto. Falta esse cara aqui. A temperatura está crescendo, mas o volume está crescendo na mesma proporção. Então, quem tá constante é a pressão isobárica. Isso também é isobárica. Isso aqui também é isobárica, certo? Então, fizemos de forma, usando o gráfico colorido aí, todas as rosinhas representam transformações isobáricas.
Todas as curvas amarelinhas representam transformações isotérmicas. E todas as curvas verdinhas representam transformações isocórica, isovolumétrica. Qual delas não realiza trabalho? Lembra da questão anterior, como é que se calculava o trabalho da primeira questão? P vezes variação do volume. Se tem pressão, então P já não vai ser zero. Vezes. Então a única forma de zerar é que o ΔV seja zero. Ou seja, que o volume não varie, não mude. Portanto, só pode ser a transformação isocórica. Essa questão, além de te dar gráficos e te perguntar qual que é qual, ela vai afirmar um dos gráficos, o trabalho é nulo ou não é. Só vai ser verdadeiro se o trabalho é nulo se aquele gráfico representar uma transformação isocórica. Por exemplo, a linha verde, né? Claro, não tem área, como é que a linha verde vai ter área? Como é que vai ter transformação, como é que vai ter trabalho, né? Aqui tem área, ó. Embaixo da linha rosa tem área. Embaixo da linha tem área também. Agora calcula a área embaixo da linha verde, que é uma transformação não tem área. É outra maneira, né, de tu conseguir lembrar que uma transformação isovolumétrica não existe trabalho realizado. Energia interna. Do que depende a energia interna de um gás? Da temperatura. Quer dizer que se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Então, em qual transformação a energia interna não varia? Quando a temperatura continua igual. O nome técnico, isoterma. Concorda comigo? Pronto. Com esses dados, com essa revisãozinha, tu mata essa questãozinha teórica também. Consegues reconhecer os gráficos e está desligado. Trabalho nulo, só se for isocórica. Variação de energia interna nula, só se for isotérmica. Vai matar a questão. Vamos para mais uma, Pô, se eu tivesse tempo, eu colocava isso no meu canal, falava pra galera, né, ia bombar, né? Mas eu não vou fazer isso, jamais. Não, mas vocês são guerreiros, vocês estão aí, né? Claro, se vocês venderem essas informações, não posso Aonde que fazer ideia nada. boa? Ó, em um motor de nave alienígena, eu mudei o objeto para ficar mais divertido essa tarde. Em um motor de nave alienígena, o processo de fissão nuclear gera 3 milhões de joules de energia térmica. Deste valor, 2 milhões de joules são perdidos sob a forma de calor. Qual a eficiência desse motor? E aí, meus queridos, o que vocês acham da minha nave alienígena? Ele é 300 milhões ou 3 milhões? 3 milhões de joules são gerados pela fissão nuclear. 3 milhões de joules. Porém, quanto que eu perco? 2 milhões de joules. Qual é o rendimento? Um terço da energia produzida. Perfeito. O que a gente viu? A gente viu que rendimento de uma máquina térmica... Mas como é que seria? Seria tipo de assinalar? Tipo, tu teria que botar tipo... Não, vai ter que fazer a continha aí. Essa é, as questões sobre isso lá. Última prova do ano, coisa boa, né? Jamais imaginasse que isso ia acontecer, né? Ganhando a prova de assinalar. Essa ideia Jamais. Ô, galerinha, o rendimento, a gente brinca que é esses valores, bem feito. O rendimento, a gente brincava que era lucro sobre investimento, né? No caso do motor, era o trabalho sobre o calor da fonte quente, certo? Essa nave alienígena usa fissão nuclear para gerar calor da fonte quente. E a gente disse que isso era 3 milhões de joules. Isso é claro, durante apenas um segundo. Neste mesmo segundo eu perdi 2 milhões de joules. Então quanto que eu aproveitei para gerar trabalho? 1 milhão. Por isso que o amigo tinha toda a razão. Foi 1/3 da energia aproveitada. Mas não se esqueçam, a gente costuma botar em porcentagem, para ficar chique. Tá horrível assim, né? Ou assim, ou repete 3 vezes com 3 pontinhos. Eterna babaquice. Certo, meus queridos? Então tá aí. Questãozinha bem light também. Dá pra tu matar, só que ela não é tão divertida. Não é uma nave alienígena. Que bom.
irmão. É porque é tudo questão de vestibular, né, galera? Vocês já viram, né? Tudo nível baixo, porque a gente ainda está se acostumando. Nível baixo para o vestibular da região. Não quer dizer que uma ou outra não seja mais apimentadinha. Oh, meu Deus, que é isso? Quantas questões tem? 7. 7 questões. Tem aquele chorinho, né? Vai ter questãozinha extra. Desafio? Vai ter um desafiozinho. Ainda não decidi qual que vai ser o desafio. Talvez a 7, né? Que eu não conto. Bota a vista na minha mão no desafio. Programa de cultura de saudades. Que é saudade disso? Pra ver se a gente... Só tirava zero. Eu tô brincando, meu amor. Eu vou fazer o teu pedido. Vou encaixar um física, meu amor, ainda aqui. Ah, não. Ó, vou dar uma dica então para a questão 7. É transformação gasosa. Transformação gasosa. Certo? PVT, o botão. PVZ sobre T igual a P... Kelvin! Kelvin! Não vem depois da minha... Eu fiz isso, Celso. Kelvin! Pronto, a dica tá dada. Certo, meus queridos? Tenho certeza que com essas dicas tu não vai ter surpresa, pelo contrário. Vai conseguir altas notas e se livrar de uma possível recuperação. Imagina que delícia.